estou bastante feliz de estar aqui, porque é algo que tangencia sempre a educação, a biblioteca, e de antemão eu já vou pedir desculpa por duas coisas. Se minha pressão caiu, eu precisar sair. Recentemente eu fiz uma cirurgia e eu ainda estou um pouco assim, me restabelecendo. E a outra coisa do meu pedido de desculpa, eu separei nesses 25 minutos 37 tópicos e eu deixei 27. Então, como um hiperativo dislexo que eu sou, que vivi muito em biblioteca para superar minha dislexia e minha disgrafia, eu vou jogar os tópicos, né? E aí, a ideia aqui é fazer provocações de onde estamos e para onde vamos, né? Então, inicialmente, a gente falando o que é um videogame, ou um jogo, ou aquilo que eu posso entender como um jogo, como um processo de gamificação. Sei que vocês tiveram uma mesa hoje sobre gamificação. Eu, basicamente, gosto de conceituar o jogo é aquilo que é jogado. Se eu jogo aquilo, aquilo passa a ser um jogo. O jogo é algo que tem regras fixas, é algo que tem uma recompensa, por isso que eu jogo, para não perder e para vencer. E o jogo é aquilo que tem estratégia. Se eu jogar 200 vezes, o jogo vai ser 200 vezes diferente, né? E aí, pensando nessa sinergia do jogo e da biblioteca, eu cheguei numa piada muito ruim, e nem vou fazer aqui, porque... Mas, assim, qual que seria a sinergia entre o jogo e a biblioteca? É que quando uma pessoa está jogando e outra fala com você, você não consegue ouvir. E se você fala na biblioteca, pedem para você parar de falar, né? Foi ruim, mas foi o máximo que eu cheguei. Mas agora, até para eu me redimir e tudo mais... e eu costumo dizer que eu sou o terror da biblioteca. Por quê, né? Como professor de letramento digital, eu quero ensinar meus alunos a fazer pesquisa. E eu sou um professor, letramento é uma alfabetização. É uma outra literacia. E eu preciso medir o quanto o meu aluno sabe usar a memória e sabe usar uma biblioteca para saber usar um Google. E aí eu costumo levar esse aluno na biblioteca e falar, vai, me pesquisa Guerra Fria. E eu fico sentado vendo. O que eu faço, professor? Para onde eu vou? Tem esse livro. Aí chega na aula seguinte, qual que era o livro? Não sei, não anotei. Mas você não trouxe um papel, você não trouxe uma caneta? E às vezes eu pego a minha avó, 94 anos, de cadeira de rosa, a gente vai na biblioteca e fala, vó, pesquisa aí o livro. E as pessoas ficam com dó, ele que tem que pegar o livro para ela, não ela para ele, né? Mas ela sabe correlacionar ideias, inclusive no Google, de modo que ela consegue ter conceitos diferentes. E eu pego uma sala de 50 alunos, 100 alunos, 200 alunos, e eu falo, me pesquisa Lego Punk, todos encontram a mesma imagem. Então, a gente, de fato, está na era da informação, mas não está na era do conhecimento. E aí, dentro disso, do que já foi falado de jogo pelos colegas, e o jogo é aquilo que eu jogo, ou é aquilo que dá um sentido de desafio e motivação para mim, e buscando uma sinergia, o que vem a ser uma biblioteca? Não é puxa-saquismo, essa é a minha definição, tá? Biblioteca é o espaço da vida. Então, a gente tem, hoje, quando a gente fala de videogame, a gente não está falando de jogo, a gente está falando de um pós-jogo. Se a gente partir para uma definição do que vinha a ser um jogo de palavras, um jogo de xadrez, aquele jogo mais puro e simples, que duas crianças ficam brincando, e mesmo que elas possam subverter a regra, o que a gente tem hoje, que começa com o cinema, no momento que o imaginário se junta às grandes mídias de uma homogeneização da imaginação, a gente tem algo associado a um poder de consumo e uma venda. E o jogo, o videogame, ele acaba capitaneando, sendo a maior indústria, o maior mercado de entretenimento, maior que o cinema e maior que a música. E é muito grato a gente estar num espaço como esse falando de jogo. Eu sempre defendo que a gente não pode proibir os jogos, mas a gente tem que trazer eles ao diálogo, trazer ele à pesquisa. Num instante principal que o jogo nos traz, é o desequilíbrio cognitivo. É o jogo, após jogado, despertar o interesse e buscar o livro e levar à biblioteca. God of War, jogo que eles falaram, um personagem de um panteão menor da mitologia grega sai matando todos os deuses. Basicamente isso, em linhas gerais. Mas o quanto esse jogo ele desperta a questão da mitologia.
Quando a gente fala que a biblioteca é onde a vida acontece, eu gosto de pensar em 4 autores. Primeiro, Jiddu Krishnamurti, quando ele diz que não existe diferença entre educação e a vida. No momento que eu proíbo uma criança de jogar determinado jogo, ele vai na casa do amiguinho e joga. E aí o professor, o educador, o pai, perde esse vínculo, essa equalização de conversa, de diálogo. Por mais absurdo que seja o que vai acontecer no jogo, como celebrar tiros na cabeça de outras pessoas. Mas abre o diálogo. Por que dar um tiro no jogo é legal e por que se a sua mãe levasse um tiro na cabeça você não ia comemorar? Mas ele está dando tiro a todo momento, ele quer atirar, ele quer vencer. Ele quer mostrar para os amigos, ele quer publicar no YouTube os tiros que ele deu. Óbvio que esse é um exemplo extremo, mas é o que ocorre. Então, a gente tem uma equalização, um padrão de proximidade de diálogo. Ivan Illich, A Sociedade Sem Escolas. Ele fala que o que prejudica e o que destrói a educação, eu adoro falar isso em ambiente escolar, principalmente quando os meus diretores e coordenadores estão próximos, o que destrói a educação é a própria escola. Ele, na década de 70, preconiza que cada vez menos a escola ia ter um papel central no controle da informação e, posteriormente, conhecimento, e a sociedade ia se reorganizar em função de assuntos. Cada um ensina o que tem para ensinar, cada um aprende o que quer aprender. Exatamente o que a gente está vendo hoje nos YouTubes, nos MOOCs, mas também nos espaços de troca de aprendizagem como os Fab Labs, os Lab Makers, os espaços para trabalhos manuais, inclusive. Eu também gosto de citar muito o Merleau-Ponty, quando ele fala da fenomenologia. E dentro de 4 conceitos que eu gosto muito dele, a carne e o corpo. Como ele coloca o corpo como algo duro. E a carne sendo uma abstração, uma especulação filosófica, daquilo que vai dar a vida, que vai aproximar, que vai unir. Se a gente pensar no conceito de espaço, no rizoma do Deleuze, a gente entende que a biblioteca ela se transforma num espaço aberto, principalmente em espaços que não se tem espaços para que as pessoas possam se congregar, possam trocar informação. Eu lembro na década de 90, ainda quando a internet não tinha uma grande permeabilidade, como era rico poder jogar RPG no Centro Cultural Vergueiro. E quantas vezes a gente estava ali jogando dado e, ao mesmo tempo, a gente pensava, peraí, vou lá pegar um livro que o que você está falando não está certo. Como que, para eu vencer aquele jogo, eu precisava recorrer à estante, à biblioteca, ao bibliotecário, para eu fundamentar a defesa do meu jogo. Como a informação e o conhecimento entrava na estratégia do meu jogo, né? E, por fim, continuando essa questão da narrativa da biblioteca e ela ser um espaço vivo, eu lembro do Walter Benjamin, que ele coloca as oficinas, as corporações de ofício, como um local que fomentou o princípio da narrativa moderna, na era moderna. Então, a corporação de ofício vinha um aprendiz de longe, e lá ele aprendia o ofício, e, durante ele fazer aquele ofício, ele precisava conversar, precisava se distrair. Eram pessoas que vinham de longe, e cada um contribuía com uma história, com uma narrativa. Então, a gente não tem essa corporação, a gente tem talvez um lab maker, a gente tem espaços que congreguem as pessoas. Óbvio que, quando a gente fala de biblioteca, não para vocês, claro, mas fora existe uma questão, um senso comum que fala, mas o livro está acabando, a biblioteca vai morrer. Eu tenho
a oportunidade de já ter não só dado aula presencial em mais de 15 países e à distância em mais de 90 países. E sempre eu visito, eu conheço, estamos conectados, independente do aplicativo, entre bibliotecas. E o que eu mais vejo, que é essa necessidade de informação, essa necessidade de ressignificação dos espaços, ainda que, dentro da forma e da função que os livros podem estar mudando, esse espaço consagrado do que vem a ser a biblioteca também está em franca transformação e promovendo aquilo que a tecnologia costuma estar tolhindo na relação interpessoal. Então, eu voltei, peraí, meu tópico. Eu tenho alguns exemplos de algumas bibliotecas que eu vi, então são mais 3 coisinhas que eu quero falar. Dentro deles, bibliotecas. Então, eu já tive a oportunidade de ver uma biblioteca em Ojai. Ojai é como se fosse uma cidade semelhante a Paraty, nos Estados Unidos, na costa da Califórnia. E aí, passeando na cidade, ela é uma cidade de uma ruazinha, com algumas casas para cima e para baixo, mas tem muitos festivais de arte, literatura, cultura, contação de histórias nessa cidade. E aí, aquelas ruas desertas, mas como aquela biblioteca era um lugar vivo. Na biblioteca você tinha livros. Na biblioteca você tinha aplicativos de livros que as pessoas podiam consultar. Então, algumas empresas estão cada vez mais fazendo essa possibilidade. Então, tem os livros virtuais, celulares que ficam com sistemas operacionais antigos, tablets, e uma conta específica que tem diversos e-books, né? Além disso, na biblioteca tinha filmes, a biblioteca tinha jogos de tabuleiro. Vejo cada vez mais a existência de jogos de tabuleiros nas bibliotecas, as ludotecas, as brinquedotecas. Tinham brinquedos, inclusive um videogame. E aí eu vi aquele videogame e dentro dos jogos que tinha lá, tinha um jogo de futebol. Eu falei, nossa, mas como que vocês jogam? Porque, geralmente, quando a gente joga, grita e tudo. Não, mas tem um momento específico. Aí eu falei, conversando com a bibliotecária, ela me deu a grade. E aí tinha um dia específico na biblioteca, que era o Crafternoon. E as escolas da cidade iam para a biblioteca e era como se fosse algo que estimulasse a cultura maker. Então, a segunda que eu tive a oportunidade, aí teve 2 dias. Um dia eu fui convidado para dar um curso. O primeiro dia foi fazer uma viola com um rolo de papel higiênico e tocar uma música. E aí tinha até uma orquestra que tocava e integrava todo mundo. E aí o que eu fiz lá, eu fiz em outro lugar que eu vou dar o exemplo. Tive a oportunidade de ver bibliotecas dos Emirados Árabes. Quando a gente fala Emirados Árabes, a gente fala de Dubai. Mas se a gente parar para pensar, existem outros 7 Emirados. Sharjah Adma, onde é o treinamento dos professores. Um lugar que, apesar de toda a opulência, fica em uma periferia geográfica. E mesmo assim, você vê lá os livros de papel. E mesmo assim, você vê uma necessidade de ser ocupado, ter maneiras que justifiquem a existência e a valência daquele espaço. Mas você falou Estados Unidos, você falou Emirados Árabes. Do mesmo modo, eu também dou aula num campo de refugiados no Quênia, Kakuma. Quando a gente fala em jogos, a gente tem um mercado. Existe um mercado que está associado. E eu acredito que, além do mercado, e mercado muitas vezes é modismo, né, que o Magno já puxou, mas existem tendências. Jogar é algo prelógico. Alguns animais mamíferos têm a noção da brincadeira e quase que o jogo estruturado como o Gregory Bateson, da Universidade do Invisível, costuma descrever. E aí o que acontece? O que eu acho muito interessante dessa cultura maker, desse momento que a gente vive, que exige uma mão na massa, uma coordenação fina, associada tanto a uma escrita manual e a uma produção mão na massa,
é produzir os próprios jogos, como o Pedro falou. Então, que lugar mais rico da gente fazer uma Game Jam? Game Jam, quando todo mundo se reúne e cria um jogo, pode ser digital ou pode ser de analógico, de tabuleiro. E quantas Game Jams hoje não acontecem dentro de bibliotecas? Hackathons. Então, eu tive um grupo que, inclusive, participou e ganhou de uma Febrace, da gente criando um manual de jogos para espaços comunitários. Então, a gente pesquisou qual que era o melhor material. Teclado de computador, um teclado velho, eu faço qualquer jogo com ele. E o aluno, ele não só está aprendendo, pondo a mão na massa, aprendendo a prototipar, aprendendo todos os pressupostos daquilo que vem a ser a cultura maker, como também produzindo um jogo que fica na memória da própria escola. O aluno produziu o jogo para a própria escola. Isso está acontecendo no Quênia, está acontecendo nos Estados Unidos. Inclusive, reciclando e reutilizando lixo eletrônico, que também é um outro problema. Eu queria trazer aqui 2 exemplos agora. Um associado a um jogo chamado Minecraft. Vocês conhecem Minecraft? Os filhos de vocês jogam? Não jogam. Se vocês jogam, porque a idade dos jogadores de Minecraft é entre 18 e 35 anos. Tá? Isso aí é dado científico. Tá? Eu costumo ter que explicar o que é o Minecraft umas 3 vezes por dia. Como que eu gosto de dizer? O Minecraft é um Lego digital e ele é uma biblioteca de mapas. Recentemente, a Unesco escolheu o Minecraft para reconstruir aquilo que as facções fundamentalistas, terroristas do Oriente Médio haviam destruído. Estado Islâmico, Talibã, Boko Haram, dentro do Minecraft. O professor no mundo que assinou esse plano pedagógico, treinou os professores, fui eu. E aí, o que acontece? Primeiro, o plano de aula que a gente fez. Às vezes a gente tem uma sala de aula que é diferente de outra aqui no Brasil. Imagina um plano de aula que sirva para 4, 5 continentes, para todos os continentes diferentes. E conversando, inclusive, com o pessoal da Microsoft, inclusive o próprio Satya Nadella, presidente da Microsoft, tive essa conversa. Eu falei, vocês não se deram conta que o Minecraft ele não é só um jogo, ele é uma biblioteca de mapas. O OneNote, o caderno virtual, ele não é um caderno virtual, ele é uma biblioteca virtual. Então, o quanto que a necessidade de você guardar, organizar a informação, ela começa a impactar os próprios jogos. E olha que interessante, o projeto History Blocks, hoje ele está em 50 países, eu estou treinando professores, todos os professores, estou em contato com os alunos, a gente tem mais de 30 mil alunos envolvidos em volta do mundo, mas o vídeo de propaganda concorreu ao Festival de Cannes, da propaganda. Aquilo que alunos fizeram aqui no Brasil, que foi a Mesquita de Al-Nuri e o Templo de Bó, 20 alunos em uma biblioteca, que eu treinei esses alunos, como a gente prototipar, como a gente estudar, ganhou medalha de bronze no Festival de Cannes, um festival profissional, o maior festival de propaganda. E o interessante, o quanto a biblioteca, ela vira uma meta-biblioteca, porque uma das coisas que os alunos mais estão querendo fazer agora é a Biblioteca de Alexandria. Você abre o Minecraft e abre a lista de patrimônios da Unesco. Os alunos estão ganhando mais tempo, olhando o que é uma biblioteca de Alexandria, os patrimônios da biblioteca, que são bibliotecas, entendendo a função da biblioteca e comparando, do que o próprio jogo. E, para concluir, a gente tem essa visão bem sedimentada, igual a professora Evelise falou, que geralmente começa no livro, tem o filme, tem o jogo. Mas eu também gosto de colocar um outro contraponto aqui, que é o quê? Quando o jogo ele é narrativa. O que acontece quando o jogo é uma narrativa? Quando o jogo é um elemento narrativo? A gente tem o 7º selo do Ingmar Bergman. Vocês viram? Lição de casa, tá bom? Depois eu vou cobrar. Jogos Vorazes. Vocês assistiram, então vocês assistiram o último episódio, eu posso falar que não é spoiler, né? Tommy, do The Who. Gamer. Toda vez que um jogo ele é utilizado, como que termina?
o jogador quebrando a narrativa do jogo. Assistam o Sétimo Selo, o cavaleiro jogando com a morte. Ou mesmo, quando o jogo ele acaba servindo de elemento narrativo, como Scott Pilgrim, ou um autor, o Salman Rushdie, famoso pelos versos satânicos, mas quando ele estava no exílio dos jogos satânicos, ele lembrando do filho, e que o filho gostava de jogar videogame, ele escreveu 2 livros, o primeiro não lembro o nome, o segundo, mas é autocontinuado, Luca, o Segredo da Vida. E aí na narrativa do jogo, tem o que é um continue, tem uma vida e tudo mais. E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar, e a gente falando de narrativa, não podendo esquecer de mitologia, dentro da minha pesquisa de doutorado e das viagens dos especialistas todos, nunca conheci um Deus que fosse Deus do jogo. Não existe. Na Índia existem 300 mil deidades. Existe uma deidade até para eletrodoméstico que você adora ela para o seu liquidificador não queimar. É verdade, mas não tem do videogame. Até porque os deuses também jogam. Então, e geralmente eu falo isso e as pessoas começam a pesquisar, então eu acho super bacana. Você pode ter um deus da trapaça, como o Loki. Mas o jogo é algo tão impermanente que sempre está buscando não deixar que o jogador vença, né? Nessa narrativa, igual aos Jogos Vorazes, que a Katniss termina com uma agricultora na casa dela, né? Ou o próprio Tommy que volta a ver, e depois que quebra todo o jogo, que ele vence o jogo, né? E é isso, então, acho que agora a nossa próxima parte é criar essa nova narrativa que envolva o jogo e a biblioteca. Não importa se vai ser holograma, se vai ser LED na lente de contato, que traz a tela. Aliás, isso já existe no mínimo há 10 anos. Mas como que a biblioteca vai se apropriar disso para que ela continue, né, trazendo essa vida? E, insofismavelmente, isso vai acontecer, porque acaba sendo algo orgânico. É isso. Muito obrigado.